E foi para uma casa e incluiu outra vez a multidão, de tal maneira que não sequer podia comer o pão. Certamente foi um ambiente muito agitado, porque onde o Senhor Jesus estava, o ambiente se tornava agitado, porque os sinais estavam presentes, muitas novidades aconteciam naquele momento. E quando seus ouviram, eles saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Certamente, os irmãos de Jesus, carnalmente, também praticamente as suas irmãs, e também até a própria sua mãe, estavam presentes ali, então vieram preparados para prender o Mestre Jesus. Portanto, é um absurdo dos absurdos, a criatura querendo sufocar a mensagem do Criador. Portanto, não atingiram aqueles objetivos, porque a multidão era muitas pessoas envolvidas, e o medo de ser lixado também, com certeza. E os escribas que tinha descido de Jerusalém dizia, tem Beelzebul, e pelo princípio dos demônios expulsa os demônios. Pelos príncipes dos demônios, ele tem feito tantos sinais. Portanto, é uma acusação muito pesada, porque o Senhor Jesus foi ungido para pregar o Evangelho. Portanto, quem estava sobre Jesus é o poder do Espírito Santo. Como deu início aí, através do seu batismo, podemos ver que o Espírito de Deus desceu de uma forma tão especial, em forma de uma pomba, e Jesus foi ungido para pregar. Ele pôde expressar isto que Isaías já profetizou muitos anos antes dele ter vindo ao mundo. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas, como pode Satanás expulsar Satanás? Portanto, quando isso acontece, o reino se torna dividido, ação com o reino das trevas. Não tem comunhão entre trevas e luz. Portanto, então, aí a diferença que o Senhor Jesus colocou para eles naquela ocasião, de uma forma ou de outra, eles não tiveram palavra para corresponder nesse sentido. E se o reino se dividir contra si mesmo, então reino não pode substituir. Proceda, Fernando. E se uma casa se dividir contra si mesmo, tal casa não pode substituir. Mas Jesus Cristo é aquele que prende o valente, que significa Satanás, e liberta as pessoas que estão oprimidas. Pessoas que estão contaminadas por esse vírus, maligno, com certeza, poderão sentir paz novamente, porque o valente, que é Satanás, foi preso, que é o agente superior das trevas. E se Satanás se levantar contra a si mesmo, e se for dividido, não pode substituir, antes tem fim. Porventura, pode trevas lutar contra as trevas? E certamente, então, é necessário que essas duas polaridades se manifestem. Isso só manifesta quando a luz se faz presente. As trevas desaparecem. Ninguém se pode roubar os bens dos valentes. Entretanto-lhe em sua casa, se o primeiro não manietar o valente, então roubará a sua casa. É Jesus que pode amarrar o adversário, então, não sabemos por quanto tempo, mas nesse sentido, e salva as pessoas, porque ele veio para isto, para libertar e dar-se livre-arbítrio que o ser humano tem de ouvir a palavra de Deus e se sentir transformado. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmia o que blasfemarem. Portanto, esta é a mensagem do Senhor Jesus. Todos os pecados serão perdoados em relação aos filhos dos homens. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Portanto, então, está a expressão do Senhor Jesus. Jesus foi ungido pelo Espírito de Deus. E os fariseus, homens da lei, homens religiosos, não entenderam, e por razão que permaneceram cegos até os dias de hoje, muitos deles, por não entender a palavra de Deus, porque blasfemaram contra o Espírito de Deus. Jesus foi ungido para pregar o Evangelho e pregar com muita força, e essa força sobrenatural estava presente em sua vida, razão pela qual que os sinais procediam naquela forma. Porque dizia, tem espírito imundo? Chegaram então seus irmãos e sua mãe estendo fora, mandaram o chamar. Então, exatamente o que dissemos no início, a mãe do Senhor Jesus e seus irmãos estavam fora. Não chegou para prendê-lo ele no meio da multidão, porque com certeza temeram a multidão, porque onde o Senhor Jesus estava muito agitado, porque os sinais se faziam presentes naquela ocasião. E se a multidão estava assentada ao redor dele, e disseram-lhe, eis que
tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. Então aí está a mensagem. Não vieram para ouvir o ensinamento do Senhor Jesus, tampouco ver os sinais, mas vieram para atrapalhar, vieram para colocar uma ordem sobre o Criador. Como já dissemos aí que uma coisa absurda, a criatura querer substituir o lugar ou impedir do Criador expressar a palavra que estava incumbido a ele, levar a mensagem para todo mundo. E ele lhe respondeu, dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando ao redor para que eles estavam assentados junto dele, disse, eis aqui minha mãe e meu irmão. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, a minha irmã e minha mãe. Minha mãe, meus irmãos e até minhas irmãs são aqueles que fazem a vontade de meu Pai e também fazem a minha vontade, porque a vontade dele naquele momento era expor tudo o que estava incumbido para que ele o fizesse. E de uma forma ou de outra ele fez. E continua fazendo. E ninguém poderá impedir. Muitos impérios têm se levantado e têm desaparecido. Muitos homens fortes, tanto na política ou esquema religioso, da mesma forma também têm desaparecido. E com certeza, se parecer algum forte também, vai desaparecer, porque o adversário, a força máxima já foi conquistada. Sua mãe e seus irmãos, e não podia aproximar-se dele por causa da multidão. Portanto, são vários textos na palavra de Deus nesse sentido, conforme está registrado aí, então, Mateus capítulo 12, também o milagre do Senhor Jesus, no capítulo 8 de Lucas, também no capítulo 3 de Marcos, do versículo 20 a 35, e também em Lucas capítulo 8, então, essa expressão muito importante. Interessante que os demônios reconheciam Jesus Cristo como Senhor. Cristo, Filho do Deus vivo, está vindo, e certamente muitas das vezes pediam misericórdia, porque temia voltar ao lugar de origem. E com certeza os espíritos maus entendiam isso e chamavam Jesus pelo seu nome e sabiam do poder deste Filho de Deus. Mas seus parentes não puderam entender o milagre que acontecia naquele momento, e muitos hoje, da mesma forma, não podem entender, porque ainda estão com os vidros tapados e os olhos também vedados para deixar de ouvir a palavra de Deus. Mas bem-aventurado aqueles que têm ouvido para ouvir a palavra de Deus, porque esta brilha e brilhará para todo sempre. Porque o céu e a terra com certeza passarão, céus e a terra, e também os nossos vestidos com certeza se tornarão velhos. E o ser humano muda muito rápido, em todo sentido, mas a palavra de Deus tem permanecido e permanecerá para todo sempre. Então, depois dito, estão lá fora sua mãe e teus irmãos que querem ver-te. Portanto, então, esta mensagem de Lucas. E realmente, eles queriam abafar o Senhor Jesus, mas não foi possível, porque o Evangelho foi feito para ser transmitido como luz e está sobre a mesa, não debaixo da mesa. Bem, Jesus disse, eu afirmo que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será julgado, mas passou da morte para a vida. Realmente, esta morte que o Senhor Jesus está referindo é a morte espiritual. Quando o ser humano está longe de Deus, ele está morto, está separado, e quando ele passa desta morte para a vida, significa que ele deixou de estar longe e está perto, e esta comunhão vice-versa através do alimento que não perece. Sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo.